Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós estamos falando sobre constelação. Hoje tem um convidado chamado Luiz Oliveira, constelador, e ele vai estar falando um pouquinho sobre ele. Olha que legal, hoje o tema vai ser bem interessante. Olha lá, já chegou aqui. Vamos colocar ele aqui, convidar. O que serve essa constelação? O que é realmente que a gente fala tanto, né? E pouco se Saber sabe. como que eu apareço Olá, aqui. Bom Luiz! dia. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Mas hoje o dia tá gostoso, né? Um bom dia hoje, porque hoje tá friozinho, hoje Ah, tá eu uma amo. delícia, né, Luiz? Nossa, eu adoro, eu falo assim que eu adoro frio, né? Eu amo frio, né? Frio é comigo mesmo. E também o calor que fez foi bem surreal, né? O calor que fez ultimamente. Então acho que a Aliás, gente está precisando desse friozinho para colher. nossa, nem fale. E hoje vai ser um dia bom, né? Vamos acolher as pessoas Vamos. hoje, né? Ô, Glauco, você E está aí, me Luiz? ouvindo bem, vendo bem, né? Ó, Então, tranquilo. tá Está me bom. ouvindo também? Também. Tudo certo? Som, imagem? Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Estamos aqui hoje para conversar com o Luiz, pessoal. Olha, vamos chegando, vamos, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí. E hoje o tema é um tema assim que gera muitas dúvidas ainda, né, sobre constelação, né, Luiz? O Luiz vai falar um pouquinho sobre, né? Primeiro ele vai se apresentar, mas é um tema que gera muitas dúvidas ainda, porque as pessoas hoje fazem como que isso como isso reverbera nas pessoas, de que forma isso reverbera, o que, que é realmente, né? O que, que ela faz conosco, né? Isso aqui é uma magia, né? Pim, 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 opa, estamos transformados, né? Então, hoje, o Luiz está aqui, né? Um convidado nosso, um grande amigo aí, para realmente falar um pouco sobre isso, né? Bater um papo e realmente esclarecer realmente o que que é constelação, né? Existe, até algumas pessoas me deixaram algumas perguntas aqui e tal, até deixei anotado, falei, bom, vou deixar aqui no gatilho aqui para a gente também discutir um pouco algumas coisas que as pessoas me perguntaram, né? Combinado. Que é importantíssimo. Bom, vou me apresentar primeiro. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Glauco, eu sou hipnoterapeuta, trabalho com terapia, na verdade é uma terapia alternativa, óbvio. Dentro da hipnoterapia aí eu trabalho a programação neurolinguística, trabalho um pouco da constelação também, trabalho aí várias técnicas, né? Uma delas é a hipnose, que as pessoas conhecem, mas não tem tanto conhecimento, mas né, ela trabalha aí dentro da hipnoterapia, mas é um tratamento, é uma terapia. Né? E hoje, nosso convidado Luiz, né? Luiz, se apresente para nós aí, Luiz. Bom, bom dia. Primeiro agradecer aí o convite, né? A gente fez uma live Opa, recente no meu canal, né, no Instagram. A gente falou aí sobre a técnica da hipnoterapia, foi muito legal. E agora a gente vai fazer o inverso, né, para falar um pouquinho de constelação. Bom, eu sou Luiz Oliveira, eu sou terapeuta, né, e consultor. Eu falo que eu sou terapeuta porque eu trabalho com pessoa física, utilizando sim a técnica da constelação familiar, constelação organizacional, e outras técnicas também que a gente vai adaptando para a gente chegar aí nos nossos atendimentos. E consultor, porque eu também trabalho aí com ajudando assim as empresas, os empreendedores aí nas suas questões empresariais, digamos assim. A gente vai falar até um pouquinho sobre isso. E hoje eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo e aí acabei trazendo um pouco esse conhecimento também por conta disso. Mas hoje aí eu sou terapeuta, digamos que especialista na parte da constelação familiar. E obrigado aí pelo convite, né? Tá aqui falando um pouquinho desse tema. Eu amo falar sobre isso. que bom, que bom. Isso é importante, né? E eu acho que a primeira pergunta, né, Luiz? Porque assim, as pessoas às vezes procuram constelação, né? Mas elas sempre vem aquela dúvida, né? A grande pergunta, a pergunta principal, né? O que que é constelação? Como que a gente define, né? Porque assim, a gente vê tantas pessoas falando tantas coisas sobre o que é constelação, e cada um fala de um jeito, cada um fala de uma forma. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que que é constelação? Aí você pergunta, mas tá, eu ainda não entendi. O que que é constelação? E essa é a pergunta. O que que é constelação, Luiz? Vamos lá. Bom, eu vou. A gente vai aprendendo o que é constelação com o decorrer do tempo, né? As pessoas vão falando de várias formas. Mas eu costumo falar o seguinte, né? Só pelo fato de você ter nascido na sua família, pertencer à sua família, nascer ali, Hum, você já tem um hum. campo de informações, ou seja, você já carrega padrão comportamental só por ter nascido naquela família. Você nasceu na família, você já tem uma forma de lidar com as coisas e isso a gente já sabe, né? Se a gente pensar um pouquinho, a gente sabe o quanto a gente vai fazendo coisas parecidas com os nossos pais ou quem foram os nossos cuidadores ali, a gente vai fazendo isso.
que a constelação faz? Ela ajuda a gente a identificar esses padrões comportamentais. Por quê? A maior parte desses padrões, na verdade, eles são inconscientes. Então, muita coisa que a gente carrega, a gente não tem plena consciência de que a gente está fazendo isso. Então, o que a gente faz hoje, no momento presente, tem a ver com algo aí do nosso passado, então da nossa ancestralidade e também na nossa própria história. Eu falo que eu fui evoluindo nesse sentido também, para entender o quanto a nossa própria história está conectada com isso e o quanto eu também fico preso nesse padrão. Então, basicamente, a constelação é uma ferramenta para ajudar a identificar quais são esses padrões. Eu tenho uma outra coisa que eu costumo falar, que aí foi uma teoria que eu fui seguindo, né? A gente vive como se estivesse no piloto automático aí, é igual o piloto automático do cérebro. Então, a gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e a gente vai lá, a gente vai seguindo o fluxo. Essa constelação é como se eu saísse um pouco desse piloto automático, ou seja, eu te ajudo a sair desse piloto automático, começo a te dar um drone para você olhar as dinâmicas de cima, entender por ali, né, de fora, e começar então, agora eu entendi o que eu estou conectado, qual que é esse padrão, e eu te dou uma nova lente a partir disso para você enxergar a vida através dessa nova lente, porque você está enxergando a sua vida com base nesses padrões que você desconhece. Quando você começa a conhecer, você tem uma nova lente. Então, eu acho que é uma forma de simplificar o que é a constelação e como que essa ferramenta pode ajudar. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, sim, olha, então eu vou pegar uma palavra aí que você falou bastante, Uhum, padrão. uhum, Vamos imaginar que eu ainda, né, tem muita gente aí, às vezes, que não entende o que é padrão exatamente. O que a gente poderia definir? Porque assim, você falou muito em padrão, 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 mas o que é uhum. exatamente isso? Como você poderia dar um exemplo para nós de padrão, Bom, né? padrão, né? A gente fala padrão de comportamento. Então, é uma forma, né? Já de comportamento um pouco engessada, digamos assim, quando a gente fala de padrão. Hum, Então, é uma forma, vamos pensar nisso. Se a gente olhar a história dos nossos pais, a gente vai olhar, por exemplo, um padrão. Vamos pensar em relacionamento afetivo, que é uma coisa que procuram bastante, né? Se a gente, quando eu trabalho relacionamento, eu falo assim, como que era o relacionamento, por exemplo, de casal dos seus pais? Aí a pessoa fala, pô, o relacionamento de casal dos meus pais não era muito afetuoso, era uma coisa só de parceria. Então esse é um padrão. Tinha um padrão um pouco mais de parceria e não um padrão que ela enxergava de afeto, de algo de cuidado. Então isso é um padrão. Então muitas vezes esse padrão, quando a gente está aí na nossa vida adulta, a gente acaba repetindo o mesmo padrão. Por exemplo, tem esse padrão que era mais uma parceria, não era tanto relacionamento afetivo. Quando eu vejo, tô eu lá no meu relacionamento afetivo na mesma coisa, de parceria, mas sem afeto. Então isso é uma forma de padrão. Nossa, olha que interessante. Ou seja, né? Nós repetimos e nem sabemos que repetimos. Praticamente é isso, né? Porque a gente Uhum. aprende, eu sempre costumo falar, nós aprendemos através dos nossos sentidos, né? E aí a gente capta aquela informação e repete aquela informação como se fosse uma verdade absoluta, né? E aí se torna um padrão, né? Se torna uma crença, né? Ou seja, aquilo que a gente acredita que é e acaba executando. É como uma programação Isso. seria, né? Seria um programa de computador, né? Está programado lá que a questão né, afetiva ali, ó, o relacionamento amoroso, ele não tem tantos afetos, tantos beijos e abraços, e você entende, bom, relacionamento é isso, então eu vou manter isso, porque eu aprendi com meus pais, vou manter isso no meu relacionamento, que não gosto muito de beijo, muito, não fica muito neném, né? E Uhum. aí vem toda aquela, né? Não gosto muito que fica apertando, né? Né? Ou seja, um padrão, É né? Não deixa de ser um isso. padrão. E um ponto, sem, desculpa te cortar, um ponto eu acho que é importante, outra palavra que eu citei ali é padrão comportamental, então essa forma, né, que eu aprendi, inconsciente. Então, muitas vezes, Hum. porque parece assim, quando a gente está falando assim, né, fala assim, mas você sabe que era assim, você quer fazer diferente. Você até quer Uhum. fazer diferente, mas essa memória, ela está enraizada em você, né, até nas sinapses cerebrais, que você automaticamente, sem perceber, acaba repetindo aquele padrão. Então, esse padrão não é consciente. A gente precisa sair um Olha, pouco para poder olhar. olha que interessante. O inconsciente, né? Como o inconsciente, na verdade, dita o como nós nos comportamos. Na verdade, essa é a verdade, né? O inconsciente é o que guarda as memórias mais profundas, né? As memórias desde o útero da mãe, e aí, né? Que vão ditar o que. É que de respirar, né? Ninguém fala assim, agora eu vou levantar, vou É respirar isso. agora. Não, o inconsciente já fala, ó, já
já está programada essa respiração, então você vai respirar da mesma forma, né? Isso em qualquer situação da vida. E uma coisa assim, quando a gente fala constelação, a gente pode trabalhar é, qualquer coisa na constelação. Como que é esse processo de trabalhar a constelação? Porque assim, a gente entendeu que a constelação tá no inconsciente, a gente como fala, trabalha padrões ali, né, de coisas que vêm ao longo da nossa vida, mas a gente pode trabalhar qualquer coisa em cima disso. O que é? O que a gente Então, pode trabalhar com constelação, legal, Luiz? boa pergunta. Então, a gente tem esses padrões, tanto o que é importante deixar claro, né? A gente tem esse padrão que a gente carrega ancestral. Então, assim, tem um campo de informações dentro do meu sistema familiar, então ele vem de uma forma transgeracional. Depois explica melhor um pouquinho sobre isso. Transgeracional e vai passando. E aí ele conecta com a minha história também. Isso é um ponto. E tem essa questão de, muitas vezes, estar no piloto automático e carregar um padrão inconsciente. Então, essa é a primeira coisa. O que a gente pode trabalhar? Na verdade, a gente pode trabalhar várias áreas da vida. Então, a gente pode olhar uma questão profissional, como eu falei, de relacionamento afetivo, eu posso olhar uma questão empresarial e por aí vai. Todas as áreas eu consigo identificar, porque em cada ponto, né, cada setor da minha vida, eu vou ter um padrão comportamental que vem da minha família. Então, eu consigo olhar tudo. Mas eu acho que dois pontos que eu queria ressaltar nisso. O que eu costumo fazer? Tá? Quando eu faço uma constelação, eu conecto com o tema. Porque muitas vezes a pessoa vem e fala assim, Luiz, eu quero conectar relacionamento, vida amorosa. E aí eu vou verificar os padrões comportamentais da família, vou num processo mais profundo, e a pessoa, às vezes, ela sai dali sem identificar o que esse padrão tem a ver com o tema que ela trouxe. Então, isso eu conecto sempre o tema com essas questões dos padrões, para a gente identificar e conectar com o tema. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Você falou das terapias, né? Eu vejo isso como uma terapia complementar, né? Então, a gente tem casos específicos que a gente vai conseguir identificar, ou seja, sair ali o drone, identificar de fora, mas a pessoa precisa fazer um acompanhamento depois, né? Porque existe um pouco essa confusão, achando que, de repente, a constelação você pode tratar qualquer coisa, já resolver, e não é assim que funciona. Você consegue identificar, você consegue fazer alguns movimentos, mas aí você entra na sua responsabilidade de olhar. Então, você tem uma questão, por exemplo, de depressão, algum transtorno de personalidade, algo que seja clínico, você precisa olhar, dar continuidade nisso na área competente. A constelação ela vem com uma técnica complementar para te ajudar e auxiliar no processo, para você ter um insight, né, cair a ficha, como a gente fala, de uma forma mais rápida. Então, é esse o objetivo da constelação. Mas, para responder e finalizar, qualquer tema você consegue identificar nessa técnica. Olha aqui, porque assim, eu lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Glauco, tem uma amiga minha que ela quer constelar os cavalos dela. Eu falei assim, como assim? Eu quero constelar meus cavalos no meio. Daí eu falei assim, mas peraí, você tá falando cavalo, cavalo? O animal em si? Eu falei, sim, ela tem um aras lá tal, e os cavalos estão com alguns problemas, enfim, e ela gostaria de saber se é possível constelar. E, bom, eu nunca, imagine, não é muito minha praia fazer constelações assim, lógico, eu aplico dentro da hipnoterapia, mas através de uma fala, são processos diferentes, né? Sim. Mas eu nunca tinha ouvido falar que constela animais. Constela animais também, Luiz? Não tô falando cavalo, né? Mas ela falou com cavalo, né? Uhum. Mas constela animais também? Constela, né? Tem sim, uma forma de você constelar os animais. Existe essa possibilidade, não é tão comum, mas existe. Porque eu falo isso porque quando eu fiz lá minha primeira formação em 2018, tinha uma vez eu participei de uma constelação, eu não sabia o que era, quem que era que estava sendo constelado. No final, aí teve uma super emoção e a pessoa falou assim, eu estava constelando meu cachorro. Então daí eu consegui ver que tinha como constelar. Mas eu não me lembro exatamente do tema, não é uma coisa também que eu sou especialista. O que a gente pode pensar é qual que é a relação que de repente aquele animal representa para você, e talvez seja mais interessante você olhar essa relação que você tem com esse animal e que isso causa em você do que exatamente o animal. A não ser que ele esteja passando uma coisa muito específica. Minha opinião, tá? Sim, olha que interessante. E deixa eu perguntar assim, a gente, por exemplo, a gente está falando de animal, constelar e tal. Mas, por exemplo, assim, eu consigo, por exemplo, constelar uma outra pessoa, por exemplo? Por exemplo, assim, eu estar num lugar, sei lá, vou estar num lugar, sei lá,
tô vendo que o meu, sei lá, meu irmão ou minha irmã tem um problema muito sério e, sei lá, tá com depressão. Aí vem todos aqueles diagnósticos de família, Sim. né? Porque cada família Puta. tem um médico especialista em alguma coisa, É. né? E eu falo, aí você fala assim, será que eu posso constelar, por exemplo, no lugar da minha irmã? Então, essa pergunta é excelente, porque eu recebo muito assim, não é nem da irmã. A maior que eu recebo é o seguinte, eu É. posso constelar meu marido? Oh, Muita meu mulher Deus do querendo céu. constelar o marido. Essa é a primeira. Assim, constelar outra pessoa, eu não, existe a possibilidade, mas eu vou explicar qual. Quando você Hum, tem um filho, criança, então, sei lá, até tá. que ele tenha a compreensão de idade adulta, que ele consiga perceber, aí é possível constelar o seu filho. Né? Então, eu particularmente constelo assim. Talvez tenha gente que constela dessa outra forma, constelando outra pessoa, mas eu particularmente é só um pai ou uma mãe constelando um filho que ainda não tenha condições ali de perceber o campo. Mas eu vou te falar uma coisa que outro dia eu atendi. Eu tenho uma psicóloga que ela é parceira minha, então ela indica os pacientes dela quando ela precisa Uhum. fazer uma constelação para olhar isso que a gente está conversando. E ela falou: olha, eu tenho uma paciente, ela tem 12 anos, e eu sinto como as coisas que ela trabalha é importante ela fazer uma constelação. Ela tem 12 anos, eu não faria uma constelação de uma criança de 12 anos. Mas como foi uma recomendação da psicóloga, eu fiz. Só que o que eu fiz primeiro? Eu conversei a criança junto com os pais, né? Então, porque eu faço um processo de entrevista, então eu conversei com os dois, junto com ela, expliquei o que a gente ia fazer, eles foram dando as informações com base neles, na experiência deles, porque a gente sabe que quando é uma criança, ela está reproduzindo um comportamento dos pais. E aí Uhum. depois eu coloquei ela sozinha, fiz uma espécie de jogo lúdico, né? Do que eram as peças, quem que eram os pais. E aí ela foi entendendo. Como ela era uma criança realmente bem madura, digamos assim, ela conseguiu compreender e aí eu fiz a constelação dessa criança. Mas foi a experiência que eu tive, porque foi uma recomendação da psicóloga. Fora isso, eu geralmente constelo o pai. Quando vem me perguntar do marido, eu falo, fala para o marido fazer. Aí o marido dificilmente procura quando vem dessa forma. Entendi. Olha que interessante. É porque assim, essa é a grande procura, né? Porque o outro nunca quer fazer a terapia e o outro parece que quer salvar o outro, né? Isso. Porque a impressão que dá é essa, né? Que o outro tá querendo salvar, ou quer salvar o casamento, quer salvar o namoro, quer salvar a outra pessoa, porque e aí ela não olha para ela mesma também, né? Porque assim, de uma Exato. certa maneira ela tem responsabilidade, mas ela não assume também às vezes a parte dela. Eu falo que É. quando no relacionamento é 50-50. Você tem Uhum. responsabilidade, o outro não. Porque assim, é o que a gente costuma sempre falar, né? Você tem que se responsabilizar, porque você tem que ter a parte adulta que precisa entender que relacionamento é a dois, não é um só, não é o, né? Não é só o outro. Né? Uhum. Olha que interessante. E falem para mim assim, porque assim, algumas pessoas também têm me perguntado, Luiz, é, se é preciso a gente levar a família. É Hum. preciso levar a família para fazer constelação? Porque assim, de repente você tá, sei lá, vou levar, tá, beleza, o marido resolveu ir. Eu não sei se ele vai fazer, mas ele vai. Aí Uhum. vai o tio, o sobrinho, o cachorro, o papagaio, vai todo mundo lá, né? E aí? É preciso levar essa família assim, eu vou me constelar, mas aí eu vou levar a família, os parentes, o marido, o namorado, né? É preciso. É Ó, preciso esse levar. é um bom. Mas eu vou constelar, eu mesmo tô, né? Mas e aí? A pessoa está indo constelar e levar a família junto, né? Isso. É bom até esclarecer algumas formas que existem de fazer constelação. Hum, A gente pode fazer uma hum. constelação em grupo, presencial, onde você Ah, coloca os elementos da constelação, né, do que a pessoa vai constelar através das pessoas, então que a gente chama de representante. Então as pessoas vão constelar, né? Então vai ter um que vai representar o próprio cliente, o outro que vai representar o pai, a mãe, por aí vai. São um grupo de pessoas. E elas vão assistir aquela constelação daquela pessoa que está trazendo o tema. Então esse é um ponto para esclarecer. Nessa situação, você pode até convidar os seus parentes para assistir ali a constelação, se você se sentir confortável para isso. Mas uhum, isso não é uma regra, não existe assim, você trazer a família inteira para constelar junto comigo, tá. porque ela já vai ter o representante. Geralmente até nem é bom colocar o representante da própria família fazendo ali a representação. É interessante Uhum, também essas pessoas olharem de fora, né? Colocar e até ela se enxergar ali sendo representada muitas vezes. Existe uma outra constelação, que é o que eu hoje utilizo, até por conta da demanda, e você
facilitar, que é a questão online, que eu uso até esse campo aqui, né? Você até conhece. Ah, Então, é legal. eu utilizo esse campo onde eu coloco os elementos da constelação, então a pessoa, a questão dela, o pai, a mãe, enfim, o que, que ela está trazendo para constelar de acordo com o tema, e eu vou utilizando os bonecos. E ela vai fazer individual. Então, ela não precisa. Dá até para fazer em grupo também online, né? Mas ela não precisa necessariamente trazer a família. E eu vou fazer um gancho, aproveitando essa pergunta, também é uma coisa que perguntam muito. A pessoa fala assim, ela vai num tema, ela não está constelando para o outro, mas ela chega até mim e fala assim, ai, quero constelar minha mãe, porque o meu problema é com a minha mãe. Tá. Então ela vem trazendo essa questão com alguém específico da família. E aí eu sempre trago a pergunta para ela, né? Mas qual que é a sua pergunta? O que que isso te afeta? Então, qual é a situação que a relação com a sua mãe, né, tem causado dentro de você, né? O que que tem causado em você? E a gente constela isso. Não vou constelar a mãe dela, não vou constelar o marido dela, vou constelar o que que ela tem sentido de acordo com aquela relação, porque está vindo de um conflito. E necessariamente, porque a gente está falando de constelação familiar. Então, eu vou colocar os membros da família até para entender onde está conectado tudo aquilo que eu falei, esses padrões, com quem que está a mãe, o pai, a ancestralidade, a gente consegue avaliar, porque a técnica é para isso. E quando você fala avaliar, Uhum, né, explica um pouco melhor essa questão, assim, porque mesmo a constelação a gente entende que ela é bem complexa, né? Porque envolve muitas variáveis, uhum, né? São pessoas, né? A gente fala variáveis, mas são muitas pessoas ali nesse processo que a gente, como você falou, vai colocando como representantes. Então, por exemplo, vai colocar o representante da mãe, do pai, enfim, né? Do que o campo for mostrando. certo. Mas como que é isso, na verdade, olhando. Porque assim, ela é complexa porque envolve muita gente, mas como que a gente pode explicar um pouco melhor para as pessoas assim? O que a constelação realmente vai mostrar para a pessoa? O que que ela vai achar? O que que ela vai procurar? Ou não diria nem procurar, né? Mas o que que ela vai olhar dentro dessa complexidade dessa família, né? Dá um exemplo para nós, só para a gente assim, poder elucidar um pouco melhor, até para que as pessoas entendam que constelação, né? Lógico, não é um passe de mágica, né? Olha, agora eu sei e tá tudo certo, agora, né, tô resolvido, vou para casa e pim, 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 né? Mas Uhum, o que que as pessoas acabam encontrando? O que que as pessoas acabam olhando, né? E de que forma isso vai reverberar na pessoa? Até a gente chega nesse mesmo questionamento, né? Depois disso, eu vou para casa e tá tudo certo, né? uhum, Então, vamos começar ali, né, no basicão, né? O que que ela vai olhar? uhum, Como que isso vai mexer com ela? De que forma isso vai mexer com ela? uhum. Eu acho que assim, a gente está falando primeiro de padrão inconsciente. Então, existe uma informação que está dentro de você, no seu inconsciente e nesse campo familiar. Então, e isso vai te afetar independente se você trouxer a constelação, se você trabalhar isso ou não, já está dentro de você. Já existe Tá. esse padrão, esse campo de informação, essa memória, inclusive, no cérebro, né? Então, isso já vai existir. Quando ela vem para a constelação, como a gente falou dos temas, né, ela precisa conectar com algum tema. Então, vamos dar o exemplo de relacionamento afetivo. Então, ela tem né, tá tendo muito conflito com o marido, né, a gente está, por exemplo, ela vem e fala, a gente está brigando muito, está acontecendo muita coisa nesse sentido. Essa é a queixa da cliente. Nem isso ela vai trazer. Então, tá. A questão que você está trazendo é relacionamento. Essa é a queixa, é o que ela está sentindo, é o sintoma. Costumo falar que é o sintoma. Aí a gente vai entender um pouco o contexto disso, como que são esses conflitos, de onde que vem, etc., para entender. E depois, eu particularmente faço assim, porque eu acredito que funciona melhor. Eu pergunto a história familiar, entendo a história do pai, a história da mãe, se ela conviveu com o pai ou não, enfim, qual que é o contexto familiar também. E já começo a ligar os pontos, né? O que, que tem a ver com esse conflito dela, esse excesso de conflito, tem a ver com essa própria história, porque geralmente já vem alguma informação ali. Ou da forma que os pais lidavam com isso, ou até avós, vem até anterior a isso. Já começa a conectar. E aí, o que, que a gente vai fazer? Isso aqui são as hipóteses. Depois o campo ele vai confirmar. Porque a gente vai colocar no campo sem a pessoa saber o que está sendo representado. Justamente para não ter uma interferência, né, do nosso mental. E aí ela vai começar a entender quais são as dinâmicas que fazem parte do sistema familiar dela, aquele padrão que a gente estava falando,
que conecta com essa história dela, porque muitas vezes ela está só repetindo esse padrão, né? Então isso está sendo pesado para ela. Quando ela começa a entender o que acontece, ela começa a se libertar disso. E aí ela começa a olhar, muitas vezes, o relacionamento de outra maneira. Então, o objetivo é sempre identificar as dinâmicas que estão causando esse peso em você, ou que causam sofrimento, para você começar a olhar. Ah, é automático? Ah, isso já... Quando ela já tem essa consciência, já vai ajudar. Então, ela faz o primeiro processo, já vai ajudar. Mas toda vez que ela faz um processo desse, ela vai entrando em camadas mais profundas. Ela vai trabalhando algo que vem do inconsciente dela, porque só vai trazer o que você estiver preparado para olhar naquele momento. Mas a ideia é sempre ela ir suavizando, tirar esse peso dela, que não é dela, para ela começar a olhar o relacionamento dela nessa pessoa, né? No adulto, de começar a olhar para esse relacionamento, tomar as escolhas dela e aí criar a história dela, sair dessa dinâmica que talvez seja uma dinâmica prejudicial. Entendi. E olha que interessante você falou, né? E quando você fala bastante de campo, né? O Uhum. que seria um campo? O que seria um campo? Tá. O que é um campo, né? Porque às vezes é uma palavra tão simples, né? Mas assim, Uhum. você fala, né? Vou colocar no campo, tirar do campo, observar no campo. Mas o que Uhum. é um campo exatamente, né? A gente materializa esse campo, né? Como você conhece assim, né? Que é uma forma de eu identificar o seu padrão, mas vamos lá, de campo. Existe um campo de informações. Então a gente fala campo porque a gente tem que reunir isso de alguma maneira. Tá. O que é mais próximo de conhecimento em relação a esse campo são os campos morfogenéticos, que isso vem da biologia. Então tem um biólogo inglês que ele pesquisa muito sobre isso, dos campos morfogenéticos da biologia, ou seja, as espécies elas se comportam, vamos falar comportam, ou elas se reproduzem da mesma maneira, mesmo estando em lugares diferentes, ou seja, existe um campo de informação que elas são parte da mesma espécie. Seja fauna e flora, tá? Então, animais também têm comportamentos parecidos, então se eles aprendem algo aqui, eles começam a reproduzir aqui. Isso é um campo. É um campo de informações porque eles fazem parte da mesma espécie. Todos nós pertencemos a vários campos. Então, campo familiar, organizacional, que é na empresa, na sociedade que a gente faz, o campo do sistema, Brasil, enfim, comunidade, tudo isso acaba sendo um campo. Então, a gente usa esse termo para facilitar. Então, existe o seu sistema familiar e existe um campo de informações dentro daquele sistema que a gente consegue acessar através dos campos morfogenéticos. Então, esse é a forma que a gente fala de campo. Não sei se eu respondi a pergunta, porque é um pouquinho técnica. Não, tranquilo. E olha que interessante, quando a gente fala de campo, né? É como você falar assim, olha, eu participo de um grupo, sei lá, de roqueiros. Você está dentro de um campo que as pessoas curtem esse tipo de música, esse tipo de roupa, esse tipo de fala. Então se tornou um campo, Uhum. né? Um campo de informações com relação àquele tema específico que é rock. Eu gosto de rock. Exatamente. Então seria mais ou menos, É um... seria falar isso. E quando a gente, Perdão né? de Pode falar, cortar. Luiz. Não, perdão de cortar. Isso, o campo também pode ser um sistema, né? Depende. Mas eu gosto dessa palavra campo, porque ali, quando você faz parte disso, existe um campo de informações que automaticamente você começa a se comportar daquela forma. Então, você falou o campo lá do grupo de rock, né? Os roqueiros, quando eles vêm, eles já estão agindo da mesma maneira. Então, existe um campo de Uhum. informação que às vezes nem a pessoa nem se dá conta. Quando ela vai ver, ela já está ali fazendo parte daquilo e se comportando igual. E isso acontece muito, como você falou, né? A parte de relacionamento é o que mais acontece, relacionamento entre as famílias, né? A gente se comporta, e às vezes a gente costuma falar assim, né? Puxa, mas você tá. As pessoas, né? Às vezes tem problema com o pai, com a mãe e tal, e nega, né? Não, não quero ser igual, não quero ser igual. Fala, mas você tá sendo igual. Você tá repetindo o que ela tá fazendo. Lógico, tem as suas características, você tem o seu jeito de ser, mas você está repetindo padrões da sua mãe ou do seu pai e você não está percebendo. Mesmo você falando assim, eu não quero ser igual, né? Não tem como não ser igual. Você tem informação do seu pai e da sua mãe dentro de você, né? É. Então você acaba repetindo. Você veio daquela família, né? Não tem como falar, vou desfazer disso, né? Mas, por exemplo, assim, quando a gente faz constelação, Luiz, Uhum. né? Até voltando
nessa questão de fazer a constelação. Uhum. Tá, beleza. Ali se montou um campo com a pessoa, seja presencial ou não, ou através de bonecos, né? Enfim. Uhum. E aí você montou todo o sistema. Então entrou lá ela, entrou o pai, entrou o dinheiro, entrou a vida, entrou, sabe, vários bonecos representando cada coisa ali. Uhum. E, por exemplo, beleza, a partir do momento que eu consegui olhar, tá, beleza, agora eu sei onde cada um está, né? Um tá mais para a esquerda, outro tá mais para a direita, outro tá olhando para frente, outro tá olhando para trás, outro não tá olhando para lugar nenhum, outro tá andando em círculo, né? Enfim. A partir do momento que eu olho para isso, significa que eu já realmente resolvi meus problemas? Já está resolvido? É isso? Opa, agora acabou, já sei tudo, vou para casa, né? Agora estou. Nossa, estou. Seria, Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. Agora você me curou. E aí, como que funciona isso? seria maravilhoso, né? É. Seria maravilhoso. Eu adoraria que fosse assim. Bom, mas vindo aqui para sua pergunta, né? Você colocou várias coisas ali. A gente vai colocar aquelas informações para a gente identificar o que tem ali no campo de informações do seu sistema, para a gente entender o que está te causando esse sintoma, né? Esse sofrimento, esse padrão, para entender de onde vem esse padrão, esse campo de informações vai trazer isso. Só que o primeiro passo é a gente olhar. Mas eu entendo que quando a gente começa a olhar, eu costumo falar o seguinte, está lá no inconsciente. Quando eu trago para o consciente, eu começo a gerenciar isso. E a responsabilidade passa a ser minha. Porque quando eu tenho a informação, aí deu até um joinha aí. Quando eu Opa, tenho informação, Jorginho. quando eu tenho informação, eu consigo já começar a gerenciar e começar a mudar o resultado. Porque se eu já tenho aquela informação, eu já trabalhei, já entendi que aquilo é do meu sistema, já honrei isso, né? Eu falei, não, isso aqui é do meu sistema, é do meu pai, não é meu. Eu vou tomar, né, agora as minhas decisões, vou ser responsável pelas minhas escolhas, já faz diferença. Só que a gente sabe que o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, ele é contínuo, né? A gente pode esbarrar em situações diversas, né? A gente pode, em vez ou outra, voltar naquele tema, mas quando você tem percepção, você tem conhecimento, já veio para o consciente, você já sai daquilo rápido. Então, essas técnicas são importantes para isso, porque quando você entende quais são as dinâmicas, você já sei o que é, já trabalhei isso e você começa a mudar o curso da coisa. Porque assim, o que eu já vi, né? Já participo, né? Praticamente de várias constelações mais presenciais em grupos, né? E lógico, eu estou ali para ajudar e obviamente a gente acaba se ajudando também. E eu já vi pessoas pagando para fazer a constelação, lógico, né? A pessoa paga para fazer e nós vamos lá como representantes para poder ajudar naquele campo, né? E o que eu já percebi, algumas pessoas fazem a constelação e aí a pessoa sai como se, agora já resolvi o meu problema e não olha para aquilo. E aí é a grande questão, né? Será que a pessoa realmente estava preparada para fazer constelação? Porque tem, Será? tem isso também, né? Porque assim, eu quero fazer, beleza, vai lá fazer, tá, mas o quanto você está preparado para fazer a constelação? Uhum. Quando você está preparado realmente para olhar? Porque assim, eu lembro que uma dessas constelações, gente, era muito complexo. Complexo demais, tinha muitas pessoas envolvidas, pai, mãe, irmão, filhos e abortos no meio do caminho, sabe? Era uma complexidade tão grande. E eu olhava para a pessoa, né? Eu falei, nossa, a impressão que eu tenho olhando para a pessoa que está sendo constelada é que ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela está Uhum. tão perdida e está achando que fazer a constelação vai resolver o problema Uhum. dela. Que pronto, Uhum. ela não precisa olhar. Já estão fazendo. Se está fazendo, quer dizer que é o tipo assim, né? Faça por mim e tá tudo certo, Uhum. né? E eu olhei aquilo lá com uma certa preocupação, porque a pessoa acho que estava tão, eu diria assim, tão anestesiada para olhar para a constelação, que ela queria, tal. Foi num dia de aniversário, aquela coisa toda, lindo, maravilhoso, né? Mas será que a pessoa realmente estava preparada para ver aquilo lá? Será que era aquilo realmente que a pessoa realmente estava querendo? Porque assim, a gente sempre fala, né? Depende muito da pessoa, né? A pessoa precisa querer mudar. Não É. basta fazer, né? A pessoa precisa querer mudar. Uhum. Porque assim, olhar é legal, tá? Você olhou, já sabe que tem um problema aqui, 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 aqui. E era tanta informação que a pessoa fica, sabe? Ela fica assim, olhando para o espaço. Você fala, meu Uhum. Deus do céu, ela tá tão perdida quanto quando ela começou a fazer a constelação. É. Ó, isso acontece
com muita frequência. O que eu costumo falar? Às vezes a pessoa só quer tirar dor, mas ela não quer sair do problema. Ah, Então é a primeira coisa, isso. né? A gente já até falou sobre isso. Então, às vezes a pessoa está tão... Aquele problema, né? Aquela situação, até inconsciente esse processo também, né? Aquele problema traz um ganho ainda. Então, às vezes ela só está sentindo a dor, só que aquele problema coloca ela num lugar onde ela tem um ganho. Isso acho que é um primeiro ponto. Mas você disse da pessoa estar preparada ou não, enfim. Eu, como terapeuta e constelador, eu costumo trazer como eu falei no início, né, trazer uma informação de casa com o que ela veio buscar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas existe algo nessas pessoas que estão buscando dessa solução que ela ainda está muito presa na criança emocional dela. E aí ela entende que algo vai trazer ali e vai salvar ela daquilo, né? Não é a constelação que vai resolver o problema dela, é ela que vai resolver. E muitas vezes ela precisa fazer esse processo de constelação para ela entender isso. Para ela entender que é ela responsável pelas escolhas dela. Que existe sim, né? Eu estava falando com uma cliente ontem à noite, né? Que estava numa questão assim parecida nesse sentido. Então, eu estava colocando isso para ela, que é importante a gente entender todas as dinâmicas que a gente passou, que foi causado pelos nossos pais, porém entender coloca a gente, ó, isso eu entender, cheguei aqui, então me causou isso, né? Me causou um problema, me causou uma dor. Eu entender uma coisa. O problema é ficar preso nele, porque às vezes eu também quero ficar preso porque eu tenho quem culpar. Porque quando eu olho para ele e começa a sair, eu vou ter que me culpar a mim mesmo. E eu não posso, não quero, né, no inconsciente. Ou se eu estou muito na criança emocional, eu quero eu quero ficar eternamente culpando meus pais que causaram dor para mim. E aí eu não assumo a responsabilidade. E existe, assim, muitas pessoas que eu vou atender, ela fala assim, eu fiz constelação, não adiantou nada. Quando ela me fala isso, quando ela vem até mim e fala isso, eu já sei que é um caminho que ela buscou de só tirar a dor, né? Mas que ainda ela estava ali na vítima, né? Porque existe uma diferença entre ser vítima da situação, e às vezes a gente né? A nossa criança, a nossa história, mas se vitimizar é um outro ponto. Então, às vezes, você está se vitimizando, que aí te coloca de novo numa posição inferior, né? Porque existe aquela coisa do culpado e inocente. A gente traz muito isso, né? Boa consciência e má consciência na constelação. Então, se eu fico ali no inocente, é bom para mim, porque eu fico lá culpando todo o externo, tudo que está acontecendo fora e não assumo a responsabilidade. A constelação, se a pessoa não está preparada, como você colocou, ela vai trazer mais um outro fator externo para ela culpar. Então, não são os pais, que de repente ela até percebeu que não dá para ela culpar mais os pais. Aí ela vai culpar o quê? A constelação, a técnica que ela fez, e a gente vê isso de uma forma bem recorrente. Por isso que para finalizar essa pergunta, né, eu faço sempre, na verdade. A forma que a pessoa vem buscar para mim o atendimento, eu acho que faz bastante diferença para mim. Eu vejo como ela se comporta, mas nem sempre eu vou ter total percepção. Mas eu faço a entrevista primeiro, que dura bastante tempo, para eu entender isso. Que ponto que essa pessoa está? Até onde a gente pode ir? Porque senão, se ela não estiver preparada para aquilo, eu vou ser o primeiro a falar que não é possível. Ou eu vou fazer movimentos que sejam pertinentes àquilo que ela está preparada a lidar. Se de repente você joga a pessoa realmente, ela está nessa condição, nesse estado ainda muito na dor e no sofrimento, e ela ainda não consegue sair dele, ela vai fazer uma constelação enorme, onde aparece 300.000 coisas dos emaranhados, dos ancestrais. Cara, isso vai ser, às vezes, o efeito contrário, não vai ser um efeito positivo. Então, a gente também tem que ter a nossa percepção como profissional de olhar até onde a pessoa consegue ir. E para mim, geralmente funciona. Muito raramente os casos que eu, inclusive, falei, olha, não dá para a gente fazer. Algum movimento eu consegui, mas eu vi até onde o espaço onde ela não está na vítima. Porque às vezes, se eu vou para o outro passo, não adianta, não vai. Então, é por aí. Olha que interessante. Eu gostei muito do que você falou, Luiz. A gente tem que tomar cuidado para não realmente ter um certo cuidado, né? De conversar com a pessoa para ver se realmente ela está nesse momento de olhar para a constelação.
Eu acho que esse é o Uhum. ponto primordial. É como assim, eu geralmente faço a mesma coisa na hipnoterapia, né? E eu faço uma primeira entrevista, a gente tem que fazer uma, até para entender, né, em que processo ela tá. E às vezes eu já cheguei a falar para alguns pacientes, falou, olha, desculpa, mas você ainda não está preparado para fazer hipnoterapia. Então eu vou te encaminhar para profissionais específicos, para que você possa trabalhar um pouco melhor esse seu eu, esse seu ego, né, esse vitimismo que você ainda não está compreendendo o que está acontecendo. Você precisa é como a gente fala para a pessoa assim, você precisa das compreensões básicas antes de querer dar um passo maior que a perna. E achar que a constelação vai te resolver todos os problemas da sua vida. É isso. Né? Ou a hipnoterapia vai resolver todos os problemas da sua vida, ou a técnica X vai resolver tudo. É porque assim, as pessoas, não sei quanto a você, Luiz, mas algumas pessoas me procuram, até assim, é como se aquilo lá fosse resolver tudo para ela. É remédio. Ela está procurando um Mas é, remédio. É isso. inclusive, eu cheguei já até pacientes falar assim para mim, né? Eu cheguei a perguntar assim, mas o que você acha que eu estou fazendo aqui, né? Ela falou assim, não sei. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabe o que eu estou fazendo aqui. Eu Uhum. falei, são instrumentos para que você possa usar para sua autocura. Não, eu não vou te curar. Não vou, você quer um remédio? Você quer um pirilim-pim-pim? Mas você quer uma receita? Ó, chega em casa, tira o tênis, faça isso, pisa na terra. Você quer uma receita para o que você tem que fazer, e tem pessoas que procuram isso o tempo todo, É. né? Não consegue olhar para ela e falar assim, não, a mudança tem que vir de mim. Eu que tenho que realmente olhar para um pai, olhar para a mãe, parar de xingar, parar de ofender, parar de, sei lá, de acusar alguma coisa, ou querer mandar, né? Eu acho que assim, aqui Uhum. uma conversa que a gente tem bastante, né, quando a gente fala de constelação, que o pessoal, somente com relação à paz, né? Uhum. Que o filho quer mandar, que o filho quer determinar o que tem que fazer, como tem que fazer, de que forma tem que fazer, e fica colocando todas as suas opiniões, sugestões em cima dos pais, né? Isso daí, colocar opiniões, sugestões em cima dos pais, isso Uhum. atrapalha quanto, Luiz? Isso atrapalha quanto, Luiz? Então, precisaria de bastante tempo para falar sobre isso, mas eu tenho atendido bastante pessoas que estão nessa faixa, né? Que hoje tem os pais idosos e tá ali no cuidado com os pais, né? E a pessoa às vezes entra nesse dilema. Mas isso a gente consegue perceber ali no padrão, né? A gente consegue olhar para a constelação para entender se a pessoa está acima dos pais ou não, se ela está se colocando superior. Porque existe uma diferença entre ajudar e querer interferir. Quando você está Ah, interferindo na vida dos seus pais, no sentido de tomar a frente, fazer por eles, quando eles ainda têm capacidades, né, cognitivas para fazer, digamos assim, você realmente está interferindo. Você está falando que você é melhor do que eles, que você sabe o caminho. E sabe uma forma da pessoa conseguir observar isso? Na verdade, ela às vezes não consegue observar ali nos pais, porque ela vai ficar falando assim, ah, eu estou ali para ajudar, estou ajudando os meus pais. Ela vai conseguir observar isso nas outras relações. Então, ela vai conseguir observar nas relações, porque provavelmente nas relações de trabalho ela passa por cima do chefe, na relação afetiva ela toma frente em tudo e o outro fica muito pequeno, e nessas relações ela vai se sentir mais frustrada. E aí esse vai ser o sintoma. E aí você traz aqui e vai falar assim, ó, sabe por que isso acontece aqui? Porque você está acima dos seus pais. E você está interferindo na vida deles. Mas isso também pode ter acontecido pela criança que ela foi. Porque às vezes ela foi uma criança onde ela teve que fazer esse suporte emocional até dos pais. E isso perdurou na vida dela. E aí, quando ela chega na vida adulta, ela vai continuando nesse movimento. Então, a gente tem que, na verdade, voltar para a criança dela. Para entender que a criança pode ser cuidada, para entender que ela pode sair desse peso. Provavelmente essa pessoa que faz isso é porque ela tem um lugar e em algum momento da vida dela ela precisou ser assim. Quando você consegue colocar essa pessoa para olhar isso, ela muda e suaviza esse processo e ela volta para o lugar dela. E aí a gente olha para esse adulto e aí o adulto consegue olhar para essa criança, acolher essa criança e aí ela consegue olhar para os pais nesse novo olhar. Como um adulto que pode ali estar a serviço também, né? Como gratidão pela vida que ela teve desses pais, ela vai ajudar. Mas ela não vai interferir, entrar. Porque às vezes você vê a pessoa nessa porque é um padrão que ela tem. Ou então é uma falta que ela sente.
Então, hoje ela está como adulta, ela ainda não conseguiu se conectar com esses pais de uma forma que a criança dela gostaria que tivesse sido. E aí, hoje, ela no adulto, ela está assim numa sensação de que se ela não faz, ela se sente culpada. Então, se ela não está lá toda semana, todo dia falando com a mãe, ligando e sabendo, ela está, na verdade, esconde uma culpa ali inconsciente. E aí isso tem uma dificuldade para ela lidar com essa questão, né? E aí, só que esse movimento faz ela ficar acima. E isso vai prejudicar ela em outras relações, né? E os filhos dela provavelmente vão fazer isso com ela e por aí vai. Então, é retornar para esse lugar. Eu sempre olho para as pessoas dessa maneira, né? Que não existe culpado, não existe vítima, existe a situação. Então, eu tento entender de onde que veio. De algum lugar veio, né? Porque, assim, no final das contas, tem um amor, né, ali, que eu estou buscando. E, às vezes, eu estou achando que eu estou fazendo muito pelos meus pais. Na verdade, não são eles. Não são eles que precisam de mim, sou eu que preciso deles. Por isso que eu não saio dessa conexão com eles. Então, o que está no pano de fundo é esse excesso de cuidado, mas na verdade é você que precisa dessa conexão com os pais. Então é esse lugar, né? Então a constelação vai ajudando a gente a entender onde que isso começou, onde você saiu do seu lugar e por que você está assim hoje, porque em algum lugar isso aconteceu. E eu acho muito rico fazer esse trabalho. É mais complexo do que parece. Porque parece assim, só você está acima dos seus pais, está sendo arrogante, está fora de lugar. Às vezes é aquele repeteco que a gente aprende na constelação, mas na verdade o buraco é mais embaixo. Mas tem um amor escondido, tem às vezes uma dependência emocional, tem uma criança que precisou ser muito adulta, tem uma criança que precisou crescer antes da hora, tem uma criança que tem muita falta ainda, que ainda sou adulto, estou com falta. É por aí que a gente consegue observar esse padrão. Olha que e olha assim, você está falando sobre movimentos de família, movimentos do olhar de um grupo de pessoas, de como elas se comportam e como elas sentem esse processo. Uhum. E aí acho que a grande pergunta, né, é religião isso? É espiritual, espírita, vai baixar o santo lá? Porque assim, a gente está falando, até agora a gente não falou nada de religião, a gente não falou nada disso espírito, né, que vai abaixar o santo, aqui nós estamos falando apenas de movimentos que nós repetimos de nossos pais, avós, bisavós, comportamentos, ó, a gente está falando de comportamentos e sentimentos, coisas naturais do ser humano. Mas por quê? Por que eu estou falando disso? Né? Porque eu já vi pessoas falando assim, ah, não, eu sou da religião X, eu não faço isso. É verdade. Tem muita gente assim, né, que ainda confunde esse tipo de processo com algo religioso ou espiritual. Por quê? Às vezes, quando ela vai numa constelação presencial e ela vê uma pessoa representando algo que ela não tem a ver com isso, né? Uma outra família, uma outra pessoa, ela começa às vezes a sentir sensações, né? Chorar, enfim, se manifestar, ela começa a interpretar que isso tem algo sobrenatural. E como eu expliquei, na verdade, existe um acesso a esse campo. Então, a gente abre esse campo e começa a acessar essas informações. Já é conhecido pela ciência que a gente tem a vibração, que o cérebro se comunica através de vibrações. Então, a gente já tem isso na ciência. Então, nada mais é do que você acessar essa vibração, essa frequência, e aí você consegue ter um campo de informações. O seu inconsciente, esse campo vai trazer informação. Então, isso não é espiritual. É uma ferramenta que já existe. Mas, às vezes, a pessoa, se ela tiver esse preconceito, né, no sentido de que fala assim, isso daqui eu não posso, porque a religião não permite, ela não vai nem acessar esse lugar, essa ferramenta, o que é uma pena, né? Mas eu vejo algumas pessoas que têm aí umas religiões mais rígidas fazendo, por exemplo, comigo, o processo que é mais de individual. Às vezes também a pessoa tem que ir no que ela também tem mais afinidade. Então, às vezes a gente vai no individual, que ela acessa cada um. Às vezes ela ir também, de fato, para uma constelação que tem ali os representantes, é muito para ela. Então, a gente também tem outras formas de ver. Eu consigo me aproximar um pouco mais de pessoas que têm, às vezes, religiões um pouco mais rígidas, fazendo esse processo de constelação comigo. Então, acho que isso está mudando um pouco. Ainda bem. Bom, e estamos chegando no fim, Luiz. As horas passam assim como loucos, né? Boa, né? Luiz, me fala. Nossa, estamos voando, né?
Fala um pouco do seu trabalho, Luiz. Como que você desenvolve? É uma única sessão? São várias sessões? Como que é o seu processo de trabalho dentro da constelação? Até para as pessoas conhecerem, né? Uhum. E poderem te procurar e realmente falar, olha, eu gostaria de constelar minha empresa, por exemplo. Tá. Gostaria de constelar meus funcionários. Gostaria de constelar, sei lá, minha família em específico, meu namorado, marido, enfim, né? Uhum. Qual é o seu trabalho? Como que você trabalha, Luiz? Só para a gente poder também conhecer um pouco, né, dessa dinâmica sua, né? Tá. Eu trabalho, o que eu falo? Eu utilizo essa técnica como principal, constelação, mas eu tenho um trabalho específico nesse caminho, vai? Então, eu trabalho sim a pessoa física na constelação familiar. Eu Uhum. posso fazer um atendimento individual, mas o meu atendimento individual ele vai ter uma sessão inicial e depois a gente vai ter um retorno, que aí eu explico depois como que funciona, a carga horária e tudo, porque eu entendo que é um processo profundo, então eu já faço um retorno de 30 dias. Hoje eu tenho trabalhado no pessoa física, tá? Eu tenho trabalhado muitas mentorias sistêmicas que eu chamo, então mentoria de relacionamento afetivo, para olhar essas questões na vida amorosa, porque tem várias dinâmicas profundas. Eu olho também a mentoria de reposicionamento profissional, mentoria para liderança, então voltada, utilizando as técnicas sistêmicas, mas voltada para as questões nossas que a gente tem, né? Todo mundo está ali com questão de relacionamento, questão profissional. Tem uma mentoria que eu tenho trabalhado bastante, até no grupo que a gente se conheceu, né? Que é a mentoria para o empreendedor, que isso tem sido Uhum. bem legal, que é a mentoria sistêmica para negócios. Por quê? A gente Olha. percebe que o resultado, muitas vezes, ele acontece não. Você pode fazer todas as técnicas que você conhece no mundo, só que o resultado está sendo interferido por um processo seu interno. Então, se você tem uma dinâmica ou um padrão comportamental que está ligado, por exemplo, em escassez financeira, porque sua família teve escassez, muitas vezes o seu Uhum. negócio está sendo representado, eu não consigo crescer porque eu estou conectado nessa dinâmica. E isso está afetando o resultado do meu negócio. Então, eu tenho trabalhado essas dinâmicas sistêmicas, tanto fazendo um link primeiro com a pessoa, para ver o que ela precisa olhar, e também as dinâmicas da empresa, e fazer um match com isso. E outra coisa que a gente consegue trabalhar muito rapidamente para contextualizar é a própria empresa. Então, dá para constelar a empresa com as suas dinâmicas específicas. A gente sai ali do familiar, a gente vem para o empresarial, porque a empresa é um sistema vivo que tem constante mudança e é super complexo. Então, você tem funcionário, você tem cliente, você tem produto, serviço, sócio que passou, sócio que está aqui no momento, tem empresas que você passou e várias dinâmicas que existem dentro do universo corporativo e empresarial, ou seja, para olhar para a empresa, que dá para a gente trabalhar. E eu tenho trabalhado também essa consultoria sistêmica empresarial. É bem vasto o que dá para a gente trabalhar nisso. Bacana. Ou seja, você faz várias sessões também, não é uma Sim, única sessão, são várias, né? Que bacana. Muito bom, Luiz, muito bom. Luiz, chegamos ao final, né? Oh, como foi rápido. é verdade, Porque, pode gente, acelerar. é porque é um assunto que se a gente deixar, a coisa vai longe, porque tem muitos detalhes, né? Lógico que o objetivo aqui foi um esclarecimento até para as pessoas entenderem, né, como funciona essa questão da constelação, e se eu quiser procurar constelador e fazer uma constelação para mim, até para poder enxergar, enfim, né? Uhum. E em que momento nós estamos preparados para isso, né? Eu acho que isso é o mais importante. E, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer, Luiz, gostaria de agradecer você estar aqui pela presença, por ter falado um pouco, né, sobre esse trabalho que você faz de constelação. E, pessoal, eu vou deixar também aqui na descrição, depois eu vou gravar um vídeo, né? Vou deixar Uhum. aqui o telefone do Luiz, vou deixar o link do Luiz para as pessoas entrarem em contato, que eu acho que é realmente importante. O vídeo vai ficar gravado, vai estar lá na minha página. Vou deixar gravado lá e tentar baixar, né? O Luiz vai me ajudar a baixar no YouTube. Tá bom, pode Ele não deixar. precisa, não precisa me ajudar lá. Aí eu já deixo baixo lá no sistema, ele baixa no dele lá, deixar disponível para as pessoas entenderem um pouco mais sobre constelação e como ela funciona. Né? Luiz, quer deixar alguma mensagem para as pessoas? Quer falar um pouco as últimas palavras para o pessoal? Eu quero só agradecer aí a oportunidade, né, da gente falar e tem muita sinergia esse trabalho da hipnoterapia, porque a gente vai em Sim, camadas mais profundas e a exatamente. constelação pode ajudar a gente a trabalhar essas questões também, que às vezes não está muito clara lá no meu inconsciente, a gente consegue fazer um trabalho em conjunto. Então, cada vez mais a gente buscar esse autoconhecimento tem salvado vidas, negócios e a gente pode viver de uma forma mais leve. Essa é a mensagem que eu queria deixar.
Então, tá bom. Obrigado, Luiz. Prazer. Gratidão. Pessoal, agradeço a todos que participaram, agradeço às pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Vai estar gravado. E aquilo, qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para nós. Temos o maior prazer em responder as perguntas para vocês. Tem muitos pontos ainda, né, que precisam ser abordados, né, mas ainda precisa de muitas lives ainda, mas estaremos aqui para poder sanar e realmente falar um pouco sobre e divulgar um pouco mais essa ferramenta maravilhosa que é a constelação, que vem ajudando muita gente, vem esclarecendo muitos pontos que a gente não consegue ver. Luiz, gratidão mesmo, gratidão a Obrigado a todo você. mundo, e que a gente tenha uma semana abençoada. Amém. Gratidão, pessoal. Obrigado, Obrigado. Tchau, Luiz. Um tchau. abraço, hein?